Mês de outubro está chegando aí e aqui na Canção Nova nós vamos viver juntos uma linda jornada de esperança. Então, eu só vou deixar esse barulho aí no seu coração, tá bom? Vou deixar essa frase que vai permear aí por esses dias, por esses meses, que é essa, né? Uma passagem bíblica. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Essa palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo 40, 31, é um convite, né, à esperança, e a partir de outubro nós vamos viver juntos essa jornada aqui na Canção Nova. Então, deixa essa palavra cair no seu coração, tá bom? E aí, reforçando para você, família Canção Nova, que até o dia 30 de setembro, nós ainda estamos aqui no Saldão do Cliente. Então, vale a pena você visitar a nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, porque lá tem produtos com até 60% de desconto. Então, olha que dica maravilhosa. Nosso diretor querido Rafael já colocou na telinha para você que está nos acompanhando pela TV, pela internet, mas para você que está pela rádio, a gente vai reforçando essa informação. Lá no nosso Davi, né, na nossa loja virtual, loja.cançãonova.com, você vai encontrar produtos, tá? Com até 60% de desconto. Então, vale a pena você dar uma conferida, você dar uma ligadinha para nós também. Ó, o telefone é o mais amado do Brasil, 0 operadora 12 3186 2600. Lembrando que também esse número é o WhatsApp, então você pode aí mandar sua mensagem, entrar em contato conosco, tá certo? E eu tenho certeza que a nossa central de atendimento, com esse povo maravilhoso, vai responder você. Já que o Padre Adriano falou que ele adora doce de leite e queijo, então eu vou aproveitar só essa deixa aqui. Faz o seguinte, só para dizer que o meu carro é pequeno, tá, gente? Então não adianta mandar muita coisa, mas o meu eu vou grande, receber pelo padre, porque segunda-feira, padre, tem uma missão aqui em Lambari, Minas Gerais. E eu recebi uma notícia ontem que já tem pelo menos uns 10 ônibus indo para Lambari. Então Lambari vai bombar. Alô, Ricardo Garcia, meu irmão querido. Nós vamos nos encontrar nessa segunda-feira, dia 23 de setembro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde, uma noite de oração a partir das 18h30, povão da região ali, Cabo de Minas, São Lourenço, Baipendi, toda aquela região ali, vai todo mundo baixar em Lambari. Então, eu vou deixar essa dica aqui. O padre disse que adora queijo e adora doce de leite. Mas deixa nominal para ele, para não dar BO. Entendeu? É, isso mesmo. Olha, desculpa a metáfora, já que a gente tem que começar bem extrovertido aqui o dia, né? Bem alegre. Lambari vai se tornar um tubarão. Vai ser grande. Lambari é um peixinho, né? Isso é do Peter! Isso é do Peter, meu Deus! Eu tô gerando Nossa, essa do padre. Eu tô gerando discípulos. Não, lambari é um peixe pequeno, mas vai ter tanta gente que o peixe vai ter que aumentar, né? Vai se tornar um tubarão. Muito bom. Pô, padre, gostei, viu? Ele merece mais 3 queijos só por causa dessa metáfora. Traz pra mim, hein? Eu vou trazer pro padre. Não, Tá Val, gostou? demais, gente, tá demais. Tá demais aqui, Val. Lambari virou tubarão, tá certo. Vai caber só o lambari, é pouco corpo para caber tantos ônibus que vão chegar. Ah, com certeza. Com certeza. Ô, minha gente, olha só, nós já viu que a alegria do Senhor realmente é a nossa força, aqui está todo mundo mais que fortalecido, né? A gente já vai trazer o testemunho da graça de Deus, agradecendo a você que é sócio Canção Nova, que faz a evangelização e essa alegria chegar aos corações de tantas e tantas pessoas que rezam conosco nesta hora. Então, a você o nosso abraço, o nosso Deus lhe pague. Eu vou deixar para o padre um trocadilho, quero ver o que ele vai falar no final do programa. Opa. Porque eu estou indo, juntamente com o diácono Nelsinho Correia, padre Ivan Paixão, para os 20 anos da Missão Canção Nova em Campos dos Goitacazes. E já é neste domingo. Amo aquele povo. Maravilhoso. E um povo que nos ama muito. Então, atenção, Campos de Goitacazes, toda a região. Nós estamos esperando por você, será no Colégio São João Paulo II, no domingo. Não vá deixar o diácono Nelsinho Corrêa, a Márcia Corrêa vai também, Padre Ivan e eu estaremos juntos com a comunidade Canção Nova aí de Campos dos Goitacazes. Então participe com a gente e o padre vai trazer o trocadilho no final, que eu quero ver. Eu já vou lançar um, tá indo você, a Márcia, o diácono, Padre Ivan
Esse povo todo tem que ir de van, né? Ai, meu Deus. Tá bom. Sensacional. Pronto. Sensacional. Já mandei o meu de hoje. Já fez a participação Mas eu quero especial. mais no final. Esse foi 7, eu quero um 10, eu quero um 10. Dei o meu já. Ô, gente, ó, mas deixa eu dizer, essas piadas que vocês estão contando tá chegando em Dubai, entendeu? Porque a nossa amiga, a Maria de Lourdes, ela diz assim: oi, Val, acompanho de Dubai, estou aqui pelo nascimento da minha netinha, a Zoe. A Zoe já nasceu, minha gente, foi no dia 17 de setembro de 2024. Ela diz: Deus abençoe os pais, Débora Zoe? e Filipe. Zoe quer dizer vida em grego. Ah, tá. Isso, que linda. A vida nasceu, então. Olha só, quero abraçar todos que estão aqui juntinho com a gente e trago o testemunho da graça de Deus. Ela já começou dizendo assim: Val, por favor, peço que você não me identifique. Então, minha irmã está entre nós. Ela diz: assistindo ao programa Sorrindo para a Vida algumas vezes, me deu uma vontade muito grande de escrever para vocês e de contar um pouco da minha história. E como a Canção Nova começou a intervir, trazendo grandes coisas na minha vida. Eu, há muito tempo, vivi uma situação muito difícil. E graças à Canção Nova, a minha vida foi tomando sentido. Eu até confesso que comecei a assistir outra programação. Mas quando me deparei com vocês, Deus foi trazendo muitas coisas do meu mais íntimo coração. Quando criança, eu fui abusada por quem deveria cuidar de mim. Na ocasião, não contei a ninguém, mas eu me culpava e culpava até a minha mãe por não ter me protegido. Essa pessoa era o meu próprio pai biológico. Por causa disso, eu tive comportamentos horríveis. Eu me coloquei como vítima, como injustiçada. Fiz coisas muito difíceis de dizer. Coisas horríveis. Tirei das pessoas o que eu achava que era meu por direito. E a minha vida só foi indo ladeira abaixo. Mas graças a Deus e à Canção Nova, eu passei por um momento muito difícil, mas encontrei a Deus. Deus começou o seu processo em mim. E para resumir a grande obra, Deus me deu um pai muito rígido, que é meu padrasto, mas é pai mesmo, e tem cuidado de mim. A partir disso, eu precisei voltar para a casa da minha mãe e ficar meio que como dependente deles. Mas eu percebi que, na verdade, eu estava era dependente de Deus, para ser cuidada. Nunca gostei de ser dependente de ninguém, mas nesse tempo foi o tempo de cura. Deus quis e quer que eu dependa dele. Hoje ainda enfrento muitas lutas para que eu receba a cura completa no meu interior. Mas posso dizer que já estou reerguida. Não me sinto, às vezes, 100%. Existem muitos pensamentos difíceis dos quais eu estou lidando. Mas através da Canção Nova, eu fui vendo que a cura é possível. Decidi me confessar, decidi passar por momentos de oração e estou seguindo em frente com a graça de Deus e com a ajuda de vocês. Peço que rezem pelo meu filho. É uma criança e enfrentou todas essas realidades junto comigo. Mas estou num processo que, graças a Deus, tenho certeza que a vitória chegará. A Canção Nova foi trazendo luz à minha vida. E eu posso dizer, vocês são bênção. Trouxeram paz, cura e libertação para mim e para toda a minha família. E com todos eu posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção a Nova. Canção Nova. Meu Deus, que testemunho, hein, padre? Fortíssimo, fortíssimo. Fortíssimo demais. Bonito ver onde a Canção Nova, né, a nossa evangelização chega na vida de tanta gente. Talvez existam pessoas, Cassiano, que estão vivendo a mesma coisa ou que viveram a mesma coisa. Eu costumo sempre dizer, né, eu transito muito na área da cura interior, já escrevi vários livros sobre isso, que esquecer não é curar, gente. Ah, eu esqueci, tá tudo bem. A pessoa até para proteger a imagem daquele que fez isso, né, age como se não tivesse acontecido. Mas às vezes Deus precisa abrir a caixa de Pandora, né, usando a metáfora da mitologia grega, para curar o que precisa ser curado, para tocar o que precisa ser tocado, né, para colocar as coisas em ordem dentro de nós. Então, obrigado, filha, pela sua coragem em partilhar. Amém.
Cassiano, eu tinha falado para você que eu queria reforçar um convite, então eu vou aproveitar o ensejo já para fazê-lo. Tá. Eu comentei com você, sexta-feira eu prometi uma novidade, segunda eu revelei, mas eu sei que nem todo mundo acompanhou, a Val mesmo não estava aqui. Não estava. Então eu quero reforçar essa novidade, tá? Falta ainda um tempinho, mas eu quero já criar essa expectativa. Olha só, dia 7 de dezembro, lá na Casa de Maria, em Santa Bárbara do Oeste, diocese de Piracicaba, inclusive ontem, falei com o bispo de Piracicaba, mandou uma mensagem, Dom Devair, muito querido, Dom Devair, sua bênção, dizendo que está muito feliz por acolher isso lá na diocese dele. Gravação do meu novo DVD, dia 7 de dezembro, em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria. Um abraço ao Padre Aguinaldo, todo mundo lá da região. Espero você de lá e de todo o Brasil. Primeira semana de outubro, nós já vamos abrir os ingressos, né, para você participar. Todo mundo que adquirir ingresso vai poder ajudar diretamente a Canção Nova. E olha, eu já adianto, presenças maravilhosas que eu não posso revelar ainda, né? Mas comecinho de outubro eu já revelo para ti, para você. Então, primeira semana de outubro nós vamos liberar já o primeiro lote de ingressos. Vai ser muito lindo, gente. Vai ser uma noite de oração fantástica, viu? E olha, também quero reforçar o convite de convidar você para rezar. Quero reforçar o convite para você rezar comigo a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Ontem foi maravilhoso, os combates espirituais, Cassiano. Caiu o áudio do nada, o microfone bom. Depois de 8 minutos voltou, do nada assim, né? Mas enfim, está sendo uma bênção. Ontem foi o 30º dia, hoje vai ser o 31º dia, às 9 horas no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandonato, diante do Santíssimo, de 9 às 10 da noite. Um horário alternativo para quem não pode rezar a Quaresma de São Miguel em outros horários. E também com essa iniciativa linda de ajudar a missão da Canção Nova lá na África, em Moçambique, uma parceria aí com o Economata da Canção Nova. A gente está... Quem participa vê o QR Code, o endereço do Pix, para ajudar diretamente a Canção Nova lá na África, os irmãos africanos também. É linda a motivação. Se você não pode participar, se quiser entrar lá na playlist Quaresma de São Miguel para fazer a sua ajuda também, entra lá, está o QR Code em cada uma das lives. Você pode ajudar também a nossa missão de evangelizar lá no continente africano. É isso. É isso, Padre, maravilha. Vou trazer a frase do dia, mas também quero aproveitar aqui e reforçar aquele convite, né? A Paula está em peregrinação, tá, minha gente? Às vezes tem muita gente que está perguntando. A nossa querida Paula está em peregrinação com a Obra de Maria, lá em Medjugorje. E ela me pediu até para que, olha, reforce a Cassiano nesse convite, porque esse evento vai realmente ser um dos grandes eventos do nosso Brasil. Então, alô Brasil, povo querido, povo amado, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer aí a celebração dos 35 anos da comunidade Obra de Maria, que vai ser lá na Arena Pernambuco, em Recife, né? Então a gente tem reforçado esse convite para você. A dica é o seguinte: entra lá no perfil da Obra de Maria oficial, que lá na bio você tem ali o caminho, né, para você poder fazer, adquirir ali o seu ingresso, né, já reservar o seu lugar para que você possa celebrar essa festa linda. Inclusive, essa festa que vai estar contando com muita presença de muita gente boa, né? Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, Frei Gilson, Eliana Ribeiro, Irmã Kelly Patrícia, tem aqui o Frei Josué e tantos outros, tá aí na telinha para você, tá certo? 35 anos da comunidade Obra de Maria, vai ser um evento maravilhoso, vai acontecer na Arena Pernambuco. Então, maiores informações, já deixo essa dica para você, é só acessar aí o Instagram da Obra de Maria Oficial. Combinado? Bom, a frase do nosso dia de hoje é de São Padre Pio, e ela vai dizer o seguinte: sem o Espírito Santo, Deus está longe, o Cristo fica no passado e o Evangelho é letra morta. Olha que forte, vou repetir para você. Sem o Espírito Santo, Deus está longe, o Cristo fica no passado e o Evangelho é letra morta. Peçamos a graça do Espírito Santo, que é esse gerador de vida em nós, de maneira especial também no dia de hoje, pedindo a intercessão de São Padre Pio. Vamos lá, vamos cantar então. Ele mudou a nossa vida, mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Essa música é um testemunho, tá bom? Então, já preparando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus que muda a nossa vida. A palavra de Deus é o próprio Deus e a palavra de Deus transforma a nossa vida. Vamos cantar assim. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos.
Se Ele não me conduzir, me perco em meus planos. Mais uma vez, não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se Ele não me conduzir, me perco em meus planos. Só me resta então, só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. Ou só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem Ele não sei mais viver. O Senhor mudou minha vida, entregando sua vida. O que posso mais querer? Sem Ele não sei mais viver, pois Ele é tudo em mim. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Espírito Santo de Deus, nós consagramos a Ti os nossos ouvidos, a nossa atenção, nossa percepção. Vem, Espírito Santo, tirar os barulhos da nossa mente, as distrações, as agitações. Faça com que nos foquemos 100% na palavra de Deus nesse momento, na escuta de Deus. Vem curar o nosso coração ferido, desconfiado do amor das pessoas, agitado, que nem para considerar muitas vezes. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Eu me entrego a Ti. Entrego a minha voz, a minha inteligência, meu entendimento, tudo a Ti, Espírito Santo. Vem nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amado filho, amada filha, como o padre já partilhou no início, Provérbios, a palavra é Provérbios, capítulo 19, versículos do 15 a 16. 15 e 16. Olha, eu falei no começo, que eu falei até com o Rafael brincando, que esse programa daria uma série, esse tema daria uma série de 4 programas também. E é muito importante. Pode parecer circunstancial. Preguiça, padre, eu não sou preguiçoso. Talvez você mude de ideia ouvindo o que o padre vai falar hoje, tá? Porque a preguiça, ela se manifesta de muitas formas. Então vamos lá. 19, Provérbios 19, 15 e 16. A preguiça traz a sonolência, o descuido passa fome. Quem guarda o mandamento, quem obedece a Deus, guarda a si mesmo. Quem se descuida da própria conduta se destrói. Vou repetir, e minha ênfase principal no segundo versículo. A preguiça traz a sonolência, o descuidado passa fome. Quem guarda o mandamento, ou seja, quem age, se move para obedecer a Deus, né, guarda a si mesmo. Quem se descuida da própria conduta, guarda esse verbo descuidar, se destrói. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, a palavra não está dizendo quem comete o mal se destrói, quem mata se destrói, quem rouba se destrói. A palavra está dizendo quem descuida. O prefixo des quer dizer que o que vem depois é deixar de lado, né? Descuidar, não cuidar. Quem não cuida da própria conduta, quem não se esforça, não se mexe para obedecer a Deus, se destrói. Se você simplesmente diz assim, padre, eu nem busquei o pecado, aconteceu. Padre, eu nem busquei o que é mal, aconteceu. Você está se destruindo. Porque a vida espiritual, gente, exige atitude. E eu digo para você, a vida espiritual não é como uma corrida 100 metros rasos. Você já viu na Olimpíada a corrida de 100 metros rasos? A pessoa tem que dar tudo na arrancada, que é importantíssimo, né? A hora que ela ouve o tiro ali, né? Hoje em dia tem outros mecanismos, o barulho ali para ela correr. E tem que dar tudo que ela tem naqueles 100 metros, porque é tudo ou nada. Tem gente que trata a vida espiritual como 100 metros. Ela vai num retiro, ela reza, ela nem come direito, só levitando, aleluia, né? Ela vai rezar, ela vai fazer o rosário, ela faz 4 rosários. Só que depois ela para, e só no encontro do ano que vem.
A vida espiritual, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida espiritual, ao contrário, ela é uma maratona. Presta atenção na postura do corredor de 100 metros, do tiro de 100 metros rasos, e do corredor de maratona. O de 100 metros rasos, ele dá tudo e para. O de maratona, não. Ele tem outra postura. Ele não dá tudo já no início. Por quê? Porque ele precisa de constância. Você pega uma maratona, como a de Boston, se eu não me engano, são quase 40 quilômetros, né? Então, você tem que ter... Vai com calma, não dá tudo no primeiro quilômetro, senão você morre no quinto, né? Você vai com calma e constância. A vida espiritual é assim, é um esforço constante de ascese. Ascese quer dizer subida, asceses do grego, né? Um exercício de subida, mas é constante. Então, se você, como disse a palavra, descuida da sua conduta, descuida da sua luta contra o pecado, descuida da sua vida espiritual, descuida da sua ascese, descuida do seu PHN, do seu PHS, né? PHN, não ao pecado, PHS, sim a Deus. Se você descuida disso, você se destrói. Você está se destruindo, se implodindo. E quem não guarda o mandamento, quem guarda o mandamento, ou seja, quem se mexe, quem se move para obedecer a Deus, guarda a si mesmo. Ah, eu não sei, padre, aconteceu. Não aconteceu não, meu filho, assuma a sua vida, sabe? Assuma a sua vida e guarde o mandamento, obedeça a Deus, não descuide da sua própria conduta. Agora, falando sobre isso, eu quero entrar nessa reflexão sobre a preguiça, em especial sobre a preguiça espiritual, aquilo que os santos padres chamavam, os padres dos 8 primeiros séculos da igreja, chamavam de assídia, né? Assídia. A assídia era também, gente, uma descrição daquilo que os monges do deserto chamavam de demônio do meio-dia. Tem até um livro interessante do Andrew Solomon, que escreveu, chamado O Demônio do Meio-Dia, que ele fala sobre a anatomia da depressão, né? O demônio do meio-dia, para os monges do deserto, era o espírito da tristeza, da depressão, da inação, né? Da improdutividade, que os visitava justamente depois do almoço, né? Que era o momento que eles ficavam tristes. Naquele deserto no norte do Egito, por exemplo, imagina. Nas montanhas da Síria. Então, eu vou falar sobre a preguiça que está ligada à improdutividade e à tristeza, já o demônio do meio-dia. Mas antes disso, eu queria dizer que na Bíblia, a preguiça é profundamente condenada. É apresentada como uma atitude errada que leva à ruína. Você sabe que no livro dos Provérbios como um todo, na teologia do livro dos Provérbios, a preguiça é tida como maldição. A preguiça, ela é não só um pecado, mas ela é uma maldição para o autor dos Provérbios. E é um livro bíblico. E a preguiça também, dicas de passagem, ela é um pecado capital, né? Lá no catálogo de São Gregório Magno, no século V, ele já colocou, São João Clímaco também, a preguiça como um pecado capital, ou seja, um pecado que abre portas para muitos outros pecados. E o que o dicionário diz que a preguiça é? O dicionário moderno, olha só. Uma pessoa que vive num estado de falta de capricho, falta de esmero, falta de empenho, em negligência, em desleixo, em morosidade, em lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que a leva a uma inatividade acentuada, que a leva à improdutividade. A preguiça é esse espírito que nos leva à tristeza, à justificativa constante, né? O preguiçoso, ele não faz, ele justifica, e critica quem faz, né? E leva à improdutividade. E olha, a preguiça, como eu disse, ela está ligada à tristeza, por quê? Porque muitas vezes ela nasce nessa falta de esperança, né? Ah, eu tentei passar no concurso, não consegui. Tentei passar no vestibular, não consegui. Tentei encontrar alguém, não consegui. Tentei gravar, no caso dos músicos, um DVD, um CD, não consegui. Tentei fazer tal coisa, não consegui, então eu me entrego. Eu me entrego ao videogame, eu me entrego à série no streaming, eu me entrego à comida. Eu estou sem esperança, então eu fico triste ali e sem fazer nada, né? A tristeza está ligada, a preguiça está ligada à tristeza, ela nos leva a uma apatia, ao desânimo, né? Até ao desespero. Então a gente tem que combater a preguiça, em primeiro lugar, com a virtude da diligência, que é a virtude oposta à tristeza, segundo Santo Tomás de Aquino, eu vou falar depois sobre ela, mas também cultivando a virtude da esperança, tentando de novo. O homem santo, a mulher santa, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não desiste porque não deu certo. Ele tenta outra vez. Talvez você tentou ser uma boa esposa, não conseguiu, já chutou o balde. Não, filha.
acalma esse coração, tenta de novo. Você tentou vencer esse pecado, não conseguiu, chutou o balde. Não, filho, se confessa e recomeça. Você tentou ser um pai melhor, você tentou ser mais trabalhador, você tentou comprar menos, esbanjar menos, você tentou ser menos impuro. Aí você pode colocar os exemplos que cabem na sua vida e não conseguiu, desanimou. Não, não. Levanta, tenta de novo. Coragem, seja guerreiro, seja guerreira. Não desanime, sabe? Não deixa a tristeza te levar à apatia. Não deixa a tristeza te levar, a preguiça te levar à apatia, à tristeza, ao desânimo, à inação. A gente tem que agir. Sabe, é como num critério vocacional. Esses dias um menino falou assim para mim: padre, eu sinto o chamado para ser padre, mas eu não sei aonde, então eu estou em casa esperando, rezando. Eu falei: filho, tudo bem, você não sabe se o seu lugar é na Canção Nova, se é no franciscano, se é no salesiano, mas vá fazer um retiro vocacional, nem que seja com a sua diocese. Porque você fazendo o retiro vocacional, quando você se mexe, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 1000 passos em direção a você. Lá no retiro vocacional que você está fazendo, Deus vai revelar para você o que Ele tem. Ou é a Canção Nova, ou são os franciscanos, ou é são os salesianos. Agora, se você ficar em casa esperando que o anjo apareça, bata na porta e fala: ave cheio de graça, o Senhor é contigo. Olha, isso só aconteceu uma vez na história com a mãe do Salvador, né? Se mexa, vá atrás. Vocação é procura também. Não é só deixar Deus te encontrar, mas é você encontrar a vontade de Deus para você. É a ação. Muita gente peca por essa inação. E você sabe que para muita gente, a preguiça, filho, filha, tem se tornado um estilo de vida. Ontem eu vi uma pesquisa, uma matéria, uma reportagem que me chamou muita atenção. Quem aqui de vocês já ouviu falar da geração neném? Já ouviram falar? Não, já ouviu, Gafal? Não. Tudo bem, eu estou aqui para ensinar mesmo, então eu vou falar. Eu achei que todo mundo ia falar: sim, padre, eu li a mesma pesquisa, mas tá bom, não tem problema. Gente, a geração neném é caracterizada, um grupo de especialistas, e ontem eu ouvi, existem sempre os teóricos da justificativa, né? Não, essa geração é assim porque eles estão excluídos. Essa geração é assim porque eles não tiveram incentivo social. Mas eu vou aprofundar nisso aqui. Geração neném é uma sigla que veio do inglês, que foi traduzida para o português como neném. É a geração de agora, chamada geração Z, ou Zoomers, né? Entre 18 e 24, 25 anos. É a geração que nem trabalha e nem estuda. Você sabia que
jovens entre 18 e 24 anos no Brasil, 36% dos jovens nem trabalham nem estudam. Entre 18 e 24 anos no Brasil, hoje. Eu não quero aquele trabalho porque não vejo propósito. Eu não quero aquele trabalho porque eu não sou líder. O cara tem 18 anos e quer ser o líder da empresa, né? Eu não quero aquele trabalho, porque minha mãe está me sustentando. Ontem eu vi uma matéria, gente do céu, um menino de 22 anos em casa, e a mãe brigando com ele fica o dia inteiro, porque ele é muito antenado na internet, ele tem muita informação, então ele fica o dia inteiro jogando videogame, à noite ele fica pesquisando e ele não trabalha. E também não estuda, porque ele matava a aula, né? O videogame é muito prazeroso. Por quê? Porque é uma geração viciada no prazer. Uma geração que não quer trabalhar e não quer estudar. Isso aqui eu estou falando de estatística. Eu não vou falar o nome da empresa para não ficar fazendo marketing, mas a coordenadora da maior empresa de recursos humanos do Brasil. Eles trabalham com aqueles Red Hunters que recrutam executivos, recrutam jovens para trabalhar, sabe? 36% da nossa juventude. Você sabe que nós somos o segundo país no mundo com o número maior de jovens desempregados e que não estudam nem trabalham. O primeiro é o país africano, o segundo é o Brasil. E olha a diferença do Brasil, com 36% dos jovens entre 16 e 24 anos. Você precisa saber disso, viu, condutor do PHN? Estou aprendendo. Mas eu estou aqui para ensinar, como eu disse, não tem problema. Estou aprendendo, senhor. Olha só. O que o senhor está falando na prática, eu acabo experimentando nas missões, padre, é exatamente isso. Sim. É uma pesquisa que eu posso atestar com a minha experiência de prática. Sim. Eu tenho visto isso nos jovens. E é preocupante, porque aí os pais ficam preocupados porque não sabem como entrar nessa realidade do filho e tentar ajudar ele a sair desse lamaçal. Né? Sim. Para você ter noção, o Brasil tem 36% de jovens de 18 e 24 anos que não trabalham nem estudam. A Holanda tem 4,6%. Você está entendendo a discrepância? E o Brasil é o segundo, é um país africano. E olha as condições da África, gente, ou as não condições da África, né? Então, é muito preocupante, muito preocupante. Agora, a pesquisa falava ontem, os profissionais da área de recursos humanos, falando assim, imagina o impacto disso a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque isso vai ser uma bomba previdenciária, uma bomba relógio. Porque esse povo devia estar trabalhando para nós, eu ainda não, né? Os mais velhos, poderem se aposentar. Porque é assim que funciona a previdência de um país, né? A força laboral que está funcionando, que está ativa, trabalha, produz os recursos para sustentar os que estão aposentados, né? E assim vai girando. Só que simplesmente, sabe, eles são sustentados pelos pais, são desmotivados para o estudo, são desmotivados para o trabalho, mas não são desmotivados para o sexo, para o videogame, para o celular. Não. Trocam a maioria à noite pelo dia, ficam jogando videogame à noite. Você está entendendo? Os jovens ficam dormindo o dia inteiro e acham ruim do pai chamar a atenção. Mas por quê? Porque o papai e a mamãe estão sustentando, né? E olha, essa matéria que eu vi ontem era um jovem de classe baixa, de São Paulo, da periferia. E a mãe, você vê uma mulher assim, sofrida. E aí eu fui ver as pesquisas, né, ideológicas, a teoria da justificativa, né? É porque esses jovens, eles têm a raça tal. É porque esses jovens, eles são de tal região do Brasil. Só que esses teóricos da justificativa só esqueceram de dizer que os pais desses jovens, com a mesma raça, com a mesma cor e com a mesma região do Brasil, na idade deles já tinham passado por 3 empregos. Só isso que faltou dizer, sabe? Eu fico com uma raiva, gente, me perdoe a sinceridade, dessa teoria da justificativa que emburrece as pessoas. Eu fico com uma raiva desse tipo de tratamento que a gente está dando. Claro, a gente tem que evitar o bullying, evitar o desrespeito, sobretudo com as crianças. Mas cuidado para não criar uma geração de banana, de saco de batata. Molecada mole. Não consegue dizer não ao pecado, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer renúncia. Qualquer coisa quer se matar. E eu estou falando aqui de profissionais. Se eu estivesse só citando a Bíblia, você ia falar, é um preconceito do padre. Eu estou citando pesquisas, dados do IBGE, dados de pesquisas. Sabe? E essa coordenadora da maior empresa de recursos humanos do Brasil dizia assim, essa geração, eles não têm o pingo de resiliência, não tem mínima tolerância à frustração. Está 3 meses no trabalho, com 18 anos, não é chefe, sai. Porque eu não vejo propósito. Eu tenho, pegando birra dessa palavra propósito. Daqui um dia as pessoas vão dizer assim, eu não estou vendo propósito em escovar o dente. O que vai virar a tua boca? Eu não estou vendo propósito em comer. Sabe, tem coisa que não é propósito, gente, é necessidade, é bom senso. Mas nós estamos com a geração Z. É a geração que nem, sabe? E aí? Preguiça.
Deus não quer que você viva assim. Se você é dessa geração, filho, eu tenho um recadinho muito cheio de açúcar para você, muito açucarado. Se puder, até fecha em mim mais um pouquinho a câmera aí, sabe, que eu quero falar para você com muito carinho, como um papai, assim, espiritual. Fecha bem a câmera que eu quero falar com muito carinho para você, jovenzinho. Ó, com muito carinho eu quero dizer para você, deixa de ser um saco de batata, deixa de ser um banana e levanta, começa a trabalhar, vai atrás dos seus sonhos, porque Deus tem coisas lindas para você, mas não vai acontecer se você ficar aí, nem. Pode abrir a imagem novamente. Pronto, recado com muito açúcar, tá? Muito doce para você, porque é assim que as pessoas gostam hoje em dia. Mas me perdoa, a gente está, e como eu disse, os teóricos da justificativa. É por isso, por aquilo. Olha para os pais, é só olhar para a geração anterior. Estavam na mesma região do Brasil, na mesma condição. Claro, o Brasil ainda tem desigualdades históricas, tem, o mundo tem. Mas vamos parar com essa justificativa e vamos assumir a vida, gente. E aí esse menino de 22 anos falando, e agora eu percebi, né, que a vida está passando, né? E a mãe dele dizendo, você vê a mãe dele assim, uma mulher sofrida. E quem está sustentando a casa? A mãe que trabalha de diarista, trabalha em 2 empregos, por um nem ficar lá, né? É muito sério, gente, é muito sério. Você que tem um filho assim, eu sei que não é fácil, não dá também para explodir a casa, mas peça a Deus sabedoria e a gente tem que motivar os jovens. E mais uma vez eu digo, não existe desmotivação para o celular nem para o videogame, mas existe desmotivação para o trabalho, para o estudo. Porque eu já vi na internet, né, essa coordenadora da maior empresa de recursos humanos do Brasil dizia que eles falam assim, eu já vi na internet, eu sei essa informação, mas ela dizia assim, olha, ter informação é diferente de saber usar a informação. O que adianta estar inflado de informação se não usa, se não trabalha, se não produz? A vida da gente foi feita para produzir vida, gerar vida para os outros, né? A sua vida gera vida para quem? A sua vida gera conhecimento para quem? O que você impacta o mundo hoje? É uma maldição viver sem produzir nada. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, o Cassiano tem o seu legado dos seus filhos, das suas músicas, que diga-se de passagem são lindas. Tem o seu legado dos shows, da evangelização, dos conselhos. Ele está produzindo, e todos nós aqui de alguma forma. A Val também, não é, com o seu sorriso aqui, com a sua simpatia, cuidando desses 27 mil cartas ao mesmo tempo, que é um dom que Deus deu, só relaxa. Está produzindo, está colhendo, está gerando, está estudando. Estava dando, não sei se dá aula ainda, lecionava, né, filha? Está lecionando ainda? Leciona, né? E é só isso que a gente faz. Aqui a gente faz quase nada na Canção Nova, né? Mas tem que gerar vida, tem que produzir. E você sabe que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, segunda, questão 35, artigo 1, ele dizia o seguinte, que a preguiça é a lentidão da alma que rejeita fazer o bem. Repito, a preguiça, doutor da igreja dizendo, é a lentidão da alma que rejeita fazer o bem. Isso aqui devia ser um tema de PHN, viu, Peter? Fica a dica. Né? Inclusive, eu dei a dica para o Peter, daquele livro, Val, dele fazer o PHN sobre o combate espiritual. Na verdade, eu mandei a mensagem para ele há 2 meses, ele não respondeu ainda, então estou falando em rede nacional, né? Mas tudo bem, né? Antigamente se tratava os padres melhor, mas tudo bem. Vamos para frente. Voltando a Santo Tomás, ele nem ouviu a sugestão que eu dei para ele de um livro que já foi feito 4 programas que está ajudando o Brasil. Mas tudo bem, vamos para frente. Para Santo Tomás, ao vivo, rede nacional. Aqui na Canção Nova é assim. A preguiça é uma lentidão da alma que rejeita fazer o bem. Lentidão da alma. Cada um tem o seu ritmo. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, mas ninguém tem o direito de parar. Ninguém tem o direito de se entregar à letargia espiritual. Para Santo Tomás, a preguiça é o vício oposto à caridade. Porque a caridade ela é sempre operativa. O amor, quem ama, age. Quem ama manda uma mensagem, quem ama ajuda com uma cesta básica, quem ama Deus reza, quem ama Deus quer aprender, quem ama a família trabalha, quem ama o pai e a mãe não fica em casa dormindo dia e noite, mas vai atrás de ajudar com o mínimo. Quem ama se mexe. Então a preguiça é a lentidão da alma que rejeita fazer o bem. E Santo Tomás foi explicando, há uma preguiça vocacional e espiritual. Ou seja, a preguiça é a lentidão em ser o que você precisa ser e em assumir o que você precisa assumir. Você é pai? Seja pai de verdade, com todas as suas forças. Você é esposo? Eu sei que tem ossos, que tem ofícios, que tem dificuldade. Seja esposo de verdade. Você não é um saco de batata. Quero ofender o saco de batata. Você é cristão? Seja de verdade. Você é músico? Seja de verdade. Você é professor? Seja de verdade. Nem. É professor? É bom? Nem bom nem ruim. Você toca violão? Nem bom nem ruim. Você prega? Nem bom nem ruim. Não é nem. Para Deus não tem nem. Para Deus ou é ou não é.
dê o seu melhor. Talvez você não vai cantar como Cassiano, não vai tocar como Sapo, mas se Deus te deu uma missão, dê o seu melhor. Faça render, sabe, os dons que Deus te deu. E Santo Tomás dizia que a diligência é a virtude que vence essa preguiça. A preguiça que é a lentidão da alma que rejeita e fazer o bem. E o que é a diligência para Santo Tomás de Aquino e para São João Clímaco também? A diligência é o hábito de trabalhar com afinco e constância pelo bem. Repito, a diligência, Suma Teológica, é o ato de trabalhar com constância e afinco pelo bem. O que é constância? É você fazer sempre. É você entender que a sua vida espiritual é uma maratona, não é um tiro de 100 metros rasos. O que é afinco? É você dar o seu melhor. Olha, os seus resultados podem não ser bons, mas o que vai contar diante de Deus no último dia, no dia do seu juízo, é se você deu o seu tudo ou não. Se você deu o seu melhor ou não. Talvez você não chegue a 5% do sapo tocando violão. Mas se você der o resultado de 5%, dando o seu melhor, isso agrada demais o coração de Deus. Talvez o seu resultado, sei lá, fazendo algo específico, desenhando, trabalhando, não seja 5% daquela pessoa que tem no seu trabalho, que é muito talentosa, ela tem um dom nato e ela é boa no que faz, ela é comunicativa, mas se o seu resultado for 7%, mas se diante de Deus e da sua consciência você se esforçou, você deu o seu melhor, sabe? Deus se alegra com isso e você está crescendo na vida espiritual. Existem dons e dons, por exemplo. Existem pessoas que têm o dom de comunicação, tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu vejo a minha irmã, por exemplo, ela teve um canal no YouTube um tempo, gente, para gravar um vídeo, às vezes ela precisava de 3 horas de preparação. Ela é um pouco mais introvertida. Eu gravo, por exemplo, 20 vídeos sem olhar o que eu vou falar uma vez, porque é um dom diferente que Deus me deu. Mas eu tenho certeza que diante de Deus, um vídeo que a minha irmã gravou se preparando 3 horas tem mais mérito que os 20 que eu gravei, que ficaram bons sem nenhuma preparação. Sabe? Porque o que conta diante de Deus é esse hábito de trabalhar com afinco e constância pelo bem. E pelo bem eu estou falando trabalhar profissionalmente o seu trabalho, sendo um bom açougueiro, uma boa diarista, um bom advogado, um bom médico, um bom juiz, um bom gari, um bom pregador, mas também o hábito de trabalhar com afinco e constância pelo bem na vida espiritual. Você precisa crescer na vida espiritual. Eu preciso crescer na vida espiritual. Então eu preciso, na minha vida espiritual, trabalhar com afinco e constância. Fazendo o estudo bíblico todo dia. Eu já fiz meu estudo bíblico hoje, já fiz minha adoração hoje. Mas você acha que eu acordei com vontade? Vou ser sincero, eu estou fazendo a quaresma de São Miguel toda noite. Está sendo uma bênção, né? Uma parceria linda aí com o Economato, para ajudar o povo de Deus, para ajudar a missão da Canção Nova na África. Mas eu fui dormir ontem, era meia-noite, até chegar da live, desmontar tudo. Eu que opero tudo, eu tenho uma mesa lá que eu fico cortando. A hora que você vê a imagem no Padre, depois a imagem no Santíssimo, pode saber que é meu dedão que está lá, ó, cortando, porque não tem ninguém. Eu que estou fazendo. Então, eu acordei cansado. Eu não queria fazer meu estudo bíblico hoje, sinceramente falando. Eu queria, olhei para o meu travesseiro, ele olhou para mim, ele falou, fica. Eu falei, não, sai, capeta. Preciso rezar? Porque o que eu vou dar para o povo aqui se eu não rezar? Claro, eu estudei, eu preparei, mas não é só estudar, gente. Não é uma aula, isso aqui é uma pregação. Precisa ter unção, preciso falar com Deus. Então eu levantei, fiz meu estudo, fui para a capela, olhei para o Santíssimo e falei, ó, você está vendo que eu estou só o caco, mas eu estou aqui, inteiro, não é? Então, é o afinco, eu preciso fazer estudo bíblico. Eu li lá já a liturgia de hoje, Deus já falou comigo. E uma coisa que me chamou a atenção no meu estudo bíblico foi a primeira leitura que São Paulo disse, olha, todos trabalham, mas eu trabalhei mais que todos os apóstolos, e a graça de Deus em mim não foi em vão, não foi infrutífera. Ali Deus falou comigo. Ou seja, Paulo falou, eu sou um abortivo, eu não sou como os apóstolos, eu persegui a igreja, eu fui o último quase ao qual Jesus ressuscitado apareceu, mas eu estou trabalhando mais que todos, e a graça de mim não é em vão, não é infrutífera, a graça de Deus em mim, né? Eu também quero poder dizer com a minha vida, olha, eu tenho os meus limites, talvez uma coisa eu faço melhor, outra coisa eu faço pior, talvez eu tenha talento para produzir 100 por 1 num dom específico e 30 por 1 no outro dom que não é tão forte para mim, mas eu quero chegar no último dia falando, Senhor, a graça tua em mim não foi em vão. Esse dom aqui eu tinha menos, eu só produzi 30 por 1, né, como diz a parábola do semeador, 30 sacos por 1. No outro dom eu produzi 90 por 1. No outro dom eu produzi 100 sacos por 1. 100 sacas por quê? Mas, Senhor, em todos eu produzi alguma coisa. Está aqui,
talento que o Senhor me deu, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a parábola do talento, né? Dos talentos. Está aqui os talentos que o Senhor me deu, eu devolvo em dobro para o Senhor. Ou em triplo, ou em décima potência, né? 10 vezes mais. Sabe, eu quero chegar lá. E eu sei que tem talentos que talvez eu tenha mais facilidade, outros que eu tenho menos. Mas nenhum vai ficar inativo. Porque, como Paulo, na primeira leitura de hoje, eu quero dizer, a graça de Deus para mim não foi em vão. Não é em vão. Não é em vão. E como eu disse, o inimigo quer te distrair. Os padres do deserto diziam que o diabo não é só o tentador, mas ele é o distraidor por excelência. Aquele que quer te distrair do cuidado que você tem que ter para a sua alma, aquele que quer te distrair da sua vida de oração, aquele que quer te distrair das suas competências, dos seus compromissos como esposo e esposa. Quanta esposa hoje só fica na academia fazendo foto com biquinho na frente do espelho e esquece que tem 3 filhos para educar, esquece que tem um marido, esquece que tem uma casa. Quanto marido aí casado com 3 filhos que fica que nem um molecão, não entendeu que é casado, age igual um adolescente no bar com os amigos, achando que tem direito e não quer dar satisfação de nada para a esposa. Se você casou e não quer dar satisfação de nada para sua esposa, meu irmão, por que você não virou um monge de uma vez? Você casou, meu irmão, você não é solteiro, não, deixa de ser moleque. Sabe? Pronto, papo reto. Com muito açúcar para você nessa manhã, o padre tá? Deixa de ser moleque, deixa de ser moleca. Você casou, você vai viver quando solteiro até quando? Aí é que eu preciso, tudo bem, você precisa ter o seu momento, mas primeiro de tudo vem sua família. Deus em primeiro lugar, depois sua família. Fica fugindo da sua casa, arranjando esse monte de compromisso, esse monte de viagem para você não estar com a sua família. Até quando? Assuma o seu compromisso, isso é preguiça espiritual e vai ser cobrado diante de Deus. Sabe? Então, é preciso trabalhar com afinco e constância pelo bem. O bem da alma na vida de oração, no estudo bíblico. O bem da caridade. Nós precisamos trabalhar o nosso temperamento. Tem gente que é assim, eu sou mesmo uma porta, eu trato todo mundo mal. Tem gente que confunde transparência com falta de educação. O cara é um cavalo e diz, eu sou assim, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Não é que você fala o que você pensa, é que você não tem educação. Você pode falar o que você pensa, eu posso falar o que eu penso, né? Desculpa, o padre hoje está sendo firme, mas com autoridade de pai, de sacerdote, né? Você pode falar o que você pensa com educação. Você pode falar o que você pensa com jeito, você pode falar o que você pensa, sabe, de outra forma, né? Então, trabalhar com afinco para melhorar o meu temperamento, para ser mais amável, trabalhar com afinco para ser mais dócil, para ser mais obediente, trabalhar com afinco para fazer melhor a vontade de Deus, trabalhar com afinco para ser menos vaidoso. Às vezes você até está fazendo coisas boas, mas você é vaidoso, orgulhoso, inchado de você mesmo. Por isso que Deus não te confia mais, porque você está voado, distraído com tanta coisa, achando que você é o centro do universo. Seja mais humilde, põe o pé no chão. Trabalhar com afinco para amadurecer. Quanta gente, esses dias eu vi um casal, os 2 casados, com 2 filhos. Mas me perdoa, a mulher com 2 filhos, com 40 e poucos anos, com a maturidade de uma menina de 12. E o rapaz, acho que era de uns 7 anos de maturidade. Gente do céu, quando que vai amadurecer? Casado, adulto, agindo como adolescente, querendo viver só naquelas festas, como eu disse, só na academia, fazendo foto de biquinho, né? Só cirurgia plástica. Cara, se cuida sim, mas assuma a sua família. Você não é um moleque, não é uma menina, sabe? Não é só vício, não é só churrasco. As pessoas então estão escravas, elas são escravas hoje, mais do que na época da escravidão. Mas a escravidão hoje, ela não é uma corrente, ela é o prazer. Vou fazer ela falar disso quando eu voltar no Sorrindo para a Vida. Estou preparando uma pregação sobre isso fantástica. Sobre a escravidão do hedonismo, né? Vou falar depois sobre isso. Sobretudo os jovens estão aprisionados nisso. Essa geração nem, né? Nem lá e nem cá. E esse nem está na vida espiritual também. Você é de Deus? Do diabo? Nem. Não tem nem. Ou você é de Deus ou você é do diabo. No Apocalipse está escrito, os mornos vão ser vomitados. Ponto. É preciso uma decisão. A pregação que o padre está fazendo, filho, filha, não é para te acusar, mas é para te levar a uma decisão, a dar cisão, a romper com o que você precisa romper, sabe? E olha só, São João Clímaco, vou tomar um pouco de água aqui. São João Clímaco dizia que um principal remédio contra a preguiça, olha que interessante isso aqui, é o pensamento sobre a morte. São João Clímaco, um grande, instrutor sobre tudo, né? Escreveu sobre os pecados capitais. O pensamento sobre a morte é a maior arma que a gente tem para vencer a preguiça. Essa pregação, Val, ela podia ser enquadrada nas pregações sobre o combate espiritual, porque isso aqui também tem a ver com o combate espiritual.
Vai ser a quinta, então. Se vai ser a quinta e amanhã a sexta, que eu vou continuar falando do assunto. Fica a dica, Rafa. Eu já passei por Rafa aqui os dias. Ele pedir para montar a playlist lá no CN Plus, né? Mas o pensamento sobre a morte, ou seja, você considerar a brevidade da vida. Quando você considera a brevidade da vida, você diz, eu preciso agir, eu preciso ser um melhor pai. Eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã, dizia São João Clímaco. Então eu preciso ser um pai bom hoje, eu preciso perdoar hoje, eu preciso melhorar o meu temperamento hoje, eu preciso começar a rezar mais hoje. Quantas pessoas não rezam por preguiça? Quantas pessoas, sabe, não confessam por preguiça? Mas de pecar, a criatura não tem preguiça. De ficar 4 horas na série não tem preguiça. De ficar vendo pornografia não tem preguiça. Mas de confessar tem. De rezar tem. De visitar o Santíssimo tem. Sabe? Isso é demoníaco. Essa preguiça, a gente tem que pensar sobre a morte. Vai acabar a minha vida e o que eu fiz, né? Eu obedeci a Deus, eu segui a vontade de Deus, sabe? Olha só, o Catecismo da Igreja, no número 2733, olha o que ele nos ensina sobre a preguiça, a assídia, né? Essa preguiça espiritual. Outra tentação à qual a presunção abre a porta é a assídia, ou preguiça, né? Os padres espirituais, né, da patrística entendem por ela uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese. O que é relaxar a ascese? É relaxar a subida, é relaxar o esforço para rezar, para ser melhor, para amar, para trabalhar, para produzir. A diminuição da vigilância, sabe? Você, cristão, precisa estar em estado constante de vigilância. Vigilância para não pecar, vigilância para não voltar aos pecados passados, vigilância para não deixar de aprender. Você sabia que deixar de aprender é um pecado? É. Quando você perde tempo assistindo televisão em vez de você estar aprendendo, sobretudo nós que somos pregadores, viu, irmãos? Isso diante de Deus vai ser cobrado. Quantos livros nós pregadores lemos no último mês, né? Quantos livros nós que falamos de Deus? Quantas passagens da Bíblia nós lemos? Quantos estudos profundos nós lemos? Eu fico com uma raiva quando a pessoa chega em mim e fala assim, ai, padre, o senhor gosta de estudar, né? É como se, tipo assim, olha, você está falando coisas assim, padre, porque o senhor tem o dom, o senhor gosta. Dá vontade de falar assim, meu dom é as 3 horas que eu fiquei com a bunda na cadeira lendo, né? Isso é o dom, né? É como se fosse assim, fulano tem o dom, não tem o dom. Todo mundo que se preza e quer falar de Deus tem que se esforçar. Tem que trazer para as pessoas coisas que sejam consistentes, ou fica quieto. Você está entendendo? Isso é preguiça espiritual, precisa de diligência. Tudo bem, talvez você não tenha 3 horas daquele dia, mas o que você tem, dá o seu melhor. Porque, ou senão, não prega. Ou senão, seja honesto com você, sabe? O catecismo continua. Uma diminuição da vigilância. Eu vou retomar isso aqui amanhã, que é muito profundo, e eu estou já com o meu horário esgotado. A negligência do coração. Negligência do coração, diminuição da vigilância. Relaxamento da ascese, do esforço, da subida. Essa palavra esforço, essa palavra ascese, ela não está muito na moda hoje em dia, não, né? O céu é um caminho para cima. Isso parece óbvio, mas eu preciso repetir o óbvio, né? Para ir para o céu, salvação, eu preciso, filho, filha, nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Você que está comendo mais do que você deve. Olha, esses dias eu vi a Associação Americana de Medicina se pronunciando, né? Porque em nome do politicamente correto, eles começaram com essa onda lá. Ninguém pode falar que a pessoa que tem mais peso, tem mais peso. É a moda plus, é isso, tem que respeitar. Claro, tem que respeitar, não tem que humilhar ninguém que está com acima do peso. Só que os médicos começaram a se pronunciar, eles fizeram uma nota para o The New York Times, falando assim, olha, tudo bem, você tem que respeitar, mas isso é um fator de risco de morte, eles vão morrer de infarto. Vocês estão encorajando as pessoas, tudo bem, respeita quem está acima, mas diga, nós como médicos precisamos dizer, as suas artérias vão se entupir, você vai ter um AVC, você vai ter um infarto, não é saudável ficar obeso, a sua imunidade cai. Ou seja, porque a gente está querendo, sabe, em nome do politicamente correto, a gente está querendo bestializar as pessoas, a gente respeita você que tem dificuldade, que tem quilos a mais, todo carinho, não estou dizendo que não é, mas agora os médicos, não é o padre, dizendo, olha, tudo bem, agora vocês colocarem essa conduta como modelo, vocês vão matar uma geração. Não dá, mata, faz mal para a saúde. Então os médicos começaram a se pronunciar, e aí essa ondinha, né, que pegou no YouTube, começou a diminuir, porque, ali tinha fato, eles mostraram estatística, quem tem obesidade morre tantos % a mais de infarto, quem tem obesidade morre tantos % a mais de AVC, quem tem, sabe, é fato, contra fato não há argumento, né? Mas eu prefiro dizer que está tudo bem ao me esforçar, né? Fazer um regime, eu vou injetar um monte de injeção na barriga, eu vou obrigar as pessoas a dizerem que eu estou certo, sendo mesmo que eu estou me matando,
todo respeito a você, mas é o esforço do perder peso, é o esforço do rezar mais, é o esforço do aprender, é o esforço do estudar. Ninguém tem dom de estudar. Eu não me considero que eu tenha dom, não. Eu tenho esforço. Deus me deu uma boa memória, isso sim. Mas a gente tem que se esforçar. Sabe, ou senão a gente é um teatro, é uma piada. Não dá. Enfim, essa é só a introdução, amanhã tem mais, tá? E se tivesse mais 4, a gente falaria sobre esse assunto, porque é muito profundo, gente, é muito profundo. E aqui é a sabedoria dos doutores da igreja, né? Da palavra de Deus. Não tem como a gente dizer, né, que não é por aí. Enfim, é isso. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa manhã. Eu peço, Espírito Santo, vem nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem nos convencer, vem falar ao nosso coração, mais do que as minhas palavras, que seja a sua ação, que seja a sua unção, Espírito Santo, trabalhando em nós. Vem nos batizar, vem nos encher, vem curar o nosso coração, vem nos libertar da assídia, Espírito Santo, da preguiça espiritual, da preguiça da mente. Às vezes vamos dando desculpas, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer no celular. Quanto tempo a gente perde, Espírito Santo? Vem nos libertar, vem nos despertar, nos liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual, nos batiza, nos convence, nos dá o entendimento do que ouvimos aqui. Que seja o Senhor, Espírito Santo, a falar no coração de cada um de nós, do teu jeito, com a tua pedagogia.